E como nós informamos aqui no Rural Notícias, deputados que representam o setor agropecuário protocolaram um requerimento para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as invasões de terras produtivas na Bahia e em São Paulo. Nesta quinta-feira, o deputado Evair de Mello, segundo vice-presidente da FPA na Câmara, afirmou que já está coletando assinaturas para a CPI. Segundo o parlamentar, o objetivo é descobrir a origem do financiamento dos atos realizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Estamos coletando assinaturas aqui na Câmara de Deputados para que possamos implementar uma CPI do MST e objetivamente saber quem está financiando esse movimento, que usa além do dinheiro da extorsão, tem outro financiamento, nós queremos saber disso. E já implementamos aqui na casa um outro projeto que já está em tramitação para enquadrar definitivamente como terrorista e como milicianos, para tirar os direitos públicos dessas pessoas de votar, de ser votado, de participar de concursos públicos. E também queremos punição imediata e exemplar, porque invasão de propriedade tem que ser tratada como terrorismo, por isso precisamos também de uma justiça rápida, severa e enérgica para impedir esses milicianos de continuar levando o terror ao rural brasileiro. Uma CPI pode ser criada a pedido de senadores, de deputados ou em conjunto. Em qualquer um dos casos, é necessário que o requerimento seja assinado por 1/3 dos membros das casas. As CPIs são temporárias e o prazo de duração é de geralmente 120 dias. Vale lembrar que a CPI não tem poder de julgar, nem tem competência para punir os investigados. O objetivo é apenas investigar fatos. Ao final dos trabalhos, a comissão produz um relatório e o encaminha ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, para que o devido processo legal seja iniciado. Na avaliação do cientista político Cristiano Noronha, em razão do tamanho da bancada da oposição, as chances de instauração da CPI do MST são grandes. Para o especialista, a intenção da oposição com o pedido, neste momento, é pressionar e causar desgaste à imagem do governo. Qual é o objetivo, de certa forma, ou o uso político que a oposição pode fazer disso, né? Pode dizer que o PT e o governo está estimulando movimentos ilegais, estimulando invasões de terra, que favorecem extorsão. Podem dizer que o governo não está garantindo a propriedade privada, que essas invasões elas não têm o objetivo, de fato, de garantir a posse de terra ou garantir uma reforma agrária, mas sim o cometimento de crime, que movimentos sociais estão sendo utilizados por lideranças como para esconder organizações criminosas. Então, enfim, os discursos são vários. Esse é o desgaste direto que uma CPI pode trazer, mas existe um desgaste indireto, que é esse tipo de CPI também, ele acaba, de certa forma, comprometendo a votação e análise de projetos de interesse do governo, especialmente se essas CPIs elas se tornam, vamos dizer assim, CPIs espetaculosas, né? CPIs que atraem um grande interesse da mídia, aí elas acabam, de certa forma, ofuscando e obstruindo, vamos dizer assim, canais de diálogos no Congresso Nacional, com pautas importantes. A CPI parlamentar das invasões de terra, que aconteceram em fevereiro, é necessária para que tenha como conclusão a apuração dos financiadores destas invasões. Além disso, na opinião do nosso comentarista Miguel Daúde, vai servir para propor que o Congresso Nacional aprove medidas legais que contribuam para evitar esses fatos. Então vamos chamar o Daúde, porque o setor agropecuário está assustado com o silêncio do governo em relação a essas invasões. O presidente ainda não se manifestou, né, Daúde? Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Pois é, Priscila, o presidente Lula, até o momento, não se manifestou. Quando ele esteve no Canal Rural, que nós fizemos uma entrevista com ele antes da eleição, ele disse que o MST havia mudado, mas o que parece não mudou nada. Mas, Priscila, eu só queria fazer uma abordagem aqui, nós ouvimos os dois lados, né? O bom jornalismo é esse, você tem que dar a chance para aqueles que estão ali do outro lado se defender e outros que estão acusando também, ou propondo, perdão, a CPI,
ter a sua posição. Eu vou dar aqui a minha posição, independente dessas narrativas, né? Quem acompanha muito o agronegócio de perto, como nós, Priscila, nós sabemos que quando você tem uma instabilidade no campo, que é o caso das invasões, significa que você está colocando na cabeça do produtor uma espada, né? Então, o produtor ele não sabe se ele vai investir 4 milhões, 3 milhões numa colheitadeira, se ele vai investir na melhora do solo, porque a qualquer momento ele pode ter a sua terra invadida, né? Então, a estabilidade do campo, a segurança jurídica, as pessoas do MST têm que entender que ela é importantíssima. Por que vai ficar invadindo terra? Olha, pessoal, o Brasil, eu vou repetir aqui pela 100ª vez, o Brasil não tem outra saída para o seu crescimento a não ser pela agropecuária, né? As pessoas falam, mas o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, o que ele deu para o campo? Deu estabilidade. E essa estabilidade fez com que houvesse investimentos monstruosos no campo para atender a demanda mundial de comida. E o Brasil está evoluindo. Agora, se começa com essa brincadeira, presidente Lula, de ficar quieto, o MST tem ali o seu direito, terra não produtiva, terra que tem monocultura, tudo isso é um absurdo. Então, essa CPI, apesar, eu concordo que ela pode atrapalhar o fluxo das decisões importantes que o país precisa, mas o que nós não podemos é ficar com essa espada na cabeça, né? Então, alguma medida tem que ser tomada. A CPI não é punitiva, mas ela pode sugerir ao Congresso Nacional mudanças que penalizam, que deem, né, um chega para lá nisso. Então, presidente, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de que o senhor se manifeste, acabe com isso. Isso não leva a nada. É um segmento da sociedade que precisa de terra. Sim, o Brasil tem muita terra. O Brasil, acho que, se eu não me engano, tem 90 milhões de terras que poderiam ser alvo de reforma de hectares, né, que poderiam ser alvo de reforma agrária. Faça isso acontecer. Para com essa brincadeira de colocar uma espada na cabeça do produtor. O produtor já tem tantas outras, tem o clima, tem juros altos, tem financiamento, tem falta de infraestrutura, e o diabo a quatro, e agora vem mais esse obstáculo, e o senhor tem todas as condições de colocar isso nos eixos. Não deixa isso acontecer, porque o Brasil não tem outra saída, não adianta fazer ajuste fiscal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pedir para o Banco Central. Se nós não tivermos produção, se nós não tivermos entrada de dólar, se nós não tivermos estabilidade econômica e política, fica difícil governar esse Brasil. Desculpa, Priscila, eu me irrito, porque é uma coisa tão óbvia, tão evidente, que as pessoas não conseguem entender a preocupação que isso traz para a agropecuária do Brasil. Então, portanto, vocês me desculpem a minha irritação, mas nós que acompanhamos o produtor rural sabemos das suas dificuldades. Essa, com certeza, é uma dificuldade que prejudica muito o país. O país, não são os produtores também prejudicados. O país pode sim ser prejudicado, Priscila. Tudo bem, Daudi, a gente entende, você é pisciano, eu também sou, você é emotivo, transparente e fala abertamente o que pensa com clareza. Obrigada pela sua participação hoje e sempre, e nos vemos, hein, amanhã. Até amanhã e não esmoreça, Priscila. Jamais.